Uma vez eu conheci um brasileiro que estava trabalhando nos Estados Unidos e ele trabalhava para uma gigante da tecnologia, que é o sonho de muitos desenvolvedores de software, que é o sonho de muitas pessoas que querem trabalhar nessas grandes empresas que são mundialmente conhecidas pelo público em geral e que trazem algo muito forte para a nossa sociedade. E eu perguntei para ele, né, como ele tinha chegado lá, o que ele fez, o que ele indicava para quem queria chegar no mesmo patamar que ele estava, porque além de ele estar trabalhando lá, ele já ser considerado muito bom por causa disso, até porque não é fácil conseguir isso, né? Por isso é o sonho de muitos. Também ele era muito bom tecnicamente. Eu acabei trabalhando junto com ele um tempo e vi que ele era realmente fera naquilo. Então eu tinha que fazer essa pergunta, é claro. E ele me respondeu de uma forma super simples. Ele disse: pegando o problema dos outros. E na hora eu não entendi muito bem, mas ele já veio me explicando. E ele falou: cara, dentro das empresas em geral, sempre vai haver todos os tipos de funcionários, tá bom? E o que acontece é que a grande maioria deles só quer saber de fazer a função dele ali. Às vezes faz até muito bem feito, mas ele está preocupado em fazer o dele. E ele quer normalmente passar tarefas para outras pessoas se ele não tem nada a ver com isso, né? Ou até outras pessoas estão só contentes com o salário e tudo mais, estão acomodadas e acabam realmente não querendo às vezes fazer nem a tarefa delas. Então, aquilo que elas puderem passar para outras pessoas fazer, elas vão passar. E isso acaba acontecendo muito. Então, chega uma tarefa lá de um gerente ou de algum lugar, né, para aquela pessoa fazer, ela vai olhar e vai falar: não, mas eu estou muito ocupado, não, já tenho minhas coisas para fazer, ou não, isso aqui está atrasado, passa isso para outra pessoa, né? E vai jogando, vai manipulando, né, dessa forma. Manipulando, eu sei que é uma palavra forte, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Então ela vai se retirando daquelas coisas e vai deixando para outras pessoas fazerem. E muita gente faz isso. E eu percebi que isso é realmente verdade, isso acontece muito hoje. Então ele falou, eu pegava todos esses tipos de problemas. Então tudo que alguém não queria fazer, eu ia lá e me propunha a fazer. Eu ia lá e tentava aprender, tentava executar da melhor forma a que eu pudesse. Né? Então, mesmo que eu não soubesse fazer aquilo, em vez de eu achar, putz, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, então não vou pegar, porque eu não vou estar apto a realizar aquela tarefa, a resolver aquele problema, eu falava, não, essa é uma oportunidade, pensava comigo mesmo, essa é uma oportunidade de eu aprender. Então, como eu vou ter que fazer, eu vou ser obrigado a aprender isso, eu vou ser obrigado a correr atrás para executar essa tarefa, para conseguir resolver esse problema. Então, eu vou ganhar mais conhecimento e vou conseguir entregar um resultado que a empresa precisa e que ninguém está afim de fazer, né? E isso, é claro, que vai me trazer algum retorno, porque as pessoas que estão acima de mim, em cargos superiores, vão olhar e vão falar, pô, esse cara ele é proativo, ele está indo atrás, ele está tentando resolver, e ele está entregando um resultado extraordinário, fazendo o que as outras pessoas não querem fazer. Ele não é comum, ele é fera, ele é diferente, né? E ele me disse isso, cara. E assim, uma simples conversa ali de meia hora e foi uma aprendizagem absurda para mim, porque eu não enxergava dessa maneira a princípio. Porque qual que é o pensamento mais comum, né? Bom, eu estou trabalhando dentro de uma empresa, a empresa já está ganhando muito dinheiro, eu sou só mais um aqui. Então por que, que eu vou me esforçar para fazer muito ou para entregar mais, entregar melhor, sendo que o meu salário no fim do mês vai ser o mesmo? Será que eles vão demorar para me reconhecer? Ah, tá bom, eles não vão me subir de cargo, qualquer coisa do tipo assim. E é claro, tem empresas que são assim, mas aí vai de você fazer o teu melhor e você avaliar, né, daí se você vai ter um retorno daquilo ou não, avaliando o histórico dos outros funcionários, entendendo como que funciona, né? E aí você vê se você tem oportunidade para crescer ali. Se você fizer tudo isso e também olhar o histórico das pessoas ao seu redor, né? De tanto quem está mais abaixo, quem está no seu nível, também quem está em cargos acima,
e olhar e ver como que funciona, quanto tempo demora, o que a empresa realmente valoriza, e aí você decide depois se você quer ficar nela ou não. Mas de qualquer maneira, é importante que você faça isso por você, porque no mínimo você vai sair com mais conhecimento. E esse conhecimento é uma das coisas que realmente pode te tornar fera e te destacar dos demais. E aí um tempo depois, linkando com essa história, né, fazendo essa conexão com essa história, eu entendi o conceito de over delivery. E over delivery é uma palavra em inglês que é muito usada, que significa realmente entregar a mais, entregar mais do que esperado, tá bom? Entregar mais, surpreender a pessoa, porque é entregar aquilo que ela não está esperando que você entregue, tá bom? Isso vale muito para a tua vida profissional, mas vale também para a tua vida pessoal, tá bom? Então, por exemplo, é uma coisa que nós não temos na cultura como brasileiro, muitas vezes, né? Aquilo enraizado, saca? Então, o que acontece? Exige treino, porque você tem que criar esse hábito de entregar a mais. Porque o instinto, acho que do ser humano em geral, é fazer o mínimo de esforço possível, né? E tentar, com esse mínimo de esforço, colher mais resultados. Só que isso acaba não acontecendo, porque vai contra o mercado de trabalho, vai contra o como as coisas realmente funcionam na sociedade. Então, você tem que entregar a mais. E você tem que, para conseguir fazer isso, você tem que ser constante, tá? Para você colher resultados, você tem que fazer isso sempre, todos os dias, constantemente, né? E é por isso que exige treino, é por isso que exige criar esse hábito, né? Então você precisa fazer isso para ter resultado de forma constante, mas para você conseguir treinar, para conseguir ser constante, você tem que ser constante, certo? Então, você pode aplicar isso na sua vida pessoal também. Você pode começar com ela também, não só pensando na sua vida profissional, mas entregar mais, né? Fazer um over delivery para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. E você pode começar com coisas pequenas, com coisas simples, tá bom? Olha, o over delivery não é fazer algo que a pessoa está esperando, mesmo que seja mais que você prometeu, entendeu? Não é isso. Por exemplo, vamos supor que eu resolvo vender alguma coisa para você aqui agora. E para mim vender essa coisa, eu te falo, olha, se você comprar isso durante esse vídeo aqui agora, entrar no link, eu vou te dar um bônus. Isso vai valer para o dia de hoje. Então quem assistir depois também perdeu. Então aproveita a oportunidade e compra agora porque você está ganhando esse bônus, tá bom? Isso não é over deliver, porque eu tô te falando antes de você comprar, entendeu? Eu tô te prometendo isso antes. Então acaba que não é over deliver, ele acaba estando incluído ali para aquela pessoa naquilo que ela está comprando, ela já sabe daquilo. Então é minha obrigação entregar isso que eu tô prometendo para você. Isso não é over deliver. Por quê? Porque a pessoa está esperando. Eu falei. O over deliver é você pegar de surpresa, sem que a pessoa saiba, sem que a pessoa espere, tá bom? Então, por exemplo, você pode praticar isso agora. Você pode estar indo trabalhar amanhã, você pode fazer isso agora. Você pode ir comprar uma flor, uma rosa para sua esposa, né? Você pode comprar um fone de ouvido novo para o seu marido, tá bom? Coisas pequenas que não vai te machucar, entendeu? Que aquilo não vai machucar você tanto fisicamente quanto mentalmente e talvez nem machucar o teu dinheiro, a tua carteira, entendeu? Porque custa pouco, é mínimo, sabe? E só o fato de ela não estar esperando aquilo já é um over delivery, entendeu? E é isso que mantém, é um relacionamento super bacana, super saudável, porque a pessoa se sente valorizada, você ganha confiança,
a outra pessoa que está recebendo aquilo, né, de over-deliver também ganha confiança em você. Então, tudo isso é muito bom. E isso vai começar a mudar a tua vida, tá bom? Tanto pessoal quanto profissional. Sei lá, você pode fazer um over-deliver de quanto tempo tu passa com seu filho. Quanto tempo você consegue ter de qualidade com ele, brincando com ele, ajudando ele a fazer alguma coisa, a ver ele crescer, se desenvolver, entendeu? Quanto tempo você faz isso? Será que não é pouco tempo demais? Talvez o seu over-deliver possa começar por aí, né? Você comece a criar esse hábito de passar um pouco mais de tempo com teu filho, ou um pouco mais de tempo com a sua esposa, ou com o seu marido, né? Olha só o que eu tô falando para vocês, né? Isso é aplicado em qualquer área da vida, com seus amigos, né? E claro, na vida profissional, para você ser um dev fera. Então você recebeu uma tarefa ali, tente fazer da melhor forma possível e não só aquilo, mas tenta entregar mais, dar uma ideia nova, entregar algo que vai melhorar o processo, aquilo que eles não estavam esperando. Então se aquilo, não, coloca um botão aqui para fazer tal coisa quando o usuário clicar, e isso aí está demorando 10 minutos, mas ninguém está se importando com isso, tá bom? Só pediram para você colocar o botão lá, não importa quanto tempo demore, desde que fique dentro do que já tá bom, estabelecido ali, né? Mas não, você vai lá e além de entregar o botão, você fala, não, eu analisei o processo, eu fiz aqui as coisas e tal, e eu consegui reduzir o tempo de funcionamento para completar aquela tarefa, né? Depois daquele botão ser clicado, e eu reduzi isso aí para 3 minutos. Cara, olha o impacto, reduzir de 10 para 3 minutos. Quanto processamento de sistema você está economizando, quanto tempo de usuário, porque o usuário final vai ficar mais feliz, isso vai trazer só benefícios para a empresa. Então, é um over-delivery, você começa pequeno, com coisas simples, pouco, mas isso vai te destacar e vai te trazer coisas legais, recompensas, coisas saudáveis, vai te ajudar a se manter como profissional, a se manter nos seus relacionamentos da sua vida, com amigos. Então, over-deliver é algo que temos que praticar todos os dias. É realmente tirar um tempo da nossa vida até aquilo se tornar um hábito e pensar nisso todo dia. Você pode até tirar tipo, um tempo ali, uns 5 minutos do seu almoço, qualquer hora que você tem um tempo, se a sua vida é muito corrida, pegar o final de semana, vou tirar uma horinha aqui no sábado ou no domingo para me pensar nisso, em over-deliver. O que eu posso fazer para surpreender, para entregar melhor, para mostrar que eu me importo, né? Com o negócio, com a empresa, com o meu time, com meus colegas de trabalho, com os clientes que eu tenho ou com os clientes da empresa que eu trabalho, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus netos, com a minha mãe, com o meu pai, entendeu? Isso vai te trazer benefícios. Pode colocar até um alerta ali no seu celular, no seu calendário, para despertar todo dia ali, 5 minutinhos que você parar, para você pensar um pouco nisso e ir tornando isso um hábito, de sempre entregar a mais e sempre surpreender, tá bom? Então, eu acho que linka muito bem com a história, né? Se conecta muito bem com aquilo que eu falei lá no começo, porque de fato é isso que aquele cara fazia, entendeu? Ele pegava essas tarefas e entregava mais, e isso fez ele entender de negócio, né, da empresa de tal maneira que outras pessoas que estavam no mesmo time ali, que até mais tempo que ele, não entendiam e não faziam. Então, depois, quando a gerência ou quando a diretoria precisava de alguém para colocar acima, para executar tal coisa, em quem que eles pensavam? Eles pensavam nesse cara, não era nos outros. Esse cara ficou no consciente, no subconsciente, ficou na memória deles ali, por causa do resultado e do impacto gerado, tá bom? Então, é óbvio que se fosse para escolher alguém para depois tomar liderança de alguma coisa ou para ir executar algo em outro país, seria esse cara e não as outras pessoas, porque ele fazia diferente. Entendeu? Então, esse over delivery é muito importante para te destacar
como profissional. E se você pode parar na empresa que você trabalha hoje, pode nem ser na área de tecnologia, na área de TI, e começar a olhar os seus colegas, analisar o ambiente, como as coisas funcionam, aonde você está, analisar a tua família, você vai ver que a grande maioria não se preocupa com isso e nem faz isso. E eles olham isso de uma maneira errada, achando que talvez a pessoa está fazendo demais. Mas na verdade ela não está fazendo demais, porque às vezes, como eu te disse, são coisas tão simples, não precisa ser nada mirabolante. São coisas tão simples de se fazer que não te toma muito tempo, às vezes não te custa muito, tá bom? Claro que quanto mais tempo tomar ou custar, talvez o resultado seja maior e talvez mais retorno você tenha. Mas você pode começar com coisas simples, que não dói, não machuca, tá bom? E te faz diferente. E isso é uma das grandes coisas que vai te fazer um dev fera. Agora, pensa aqui comigo no seguinte. Você já sabia isso antes? Ou você já tinha parado para refletir sobre isso dessa maneira que eu estou passando aqui para vocês? Isso que eu estou passando para vocês é uma informação. Agora vai de você que está assistindo executar isso ou não. O quanto você quer ser um dev fera? Quanto você quer se destacar? O quanto você quer se diferenciar e ter sucesso? Tá diferente daqueles que estão estagnados ou que só reclamam e não fazem nada. Entendeu? Então assim, você com essa informação agora, e isso é o poder da informação, você pode agir, executar. Você tem um pensamento e um repertório que talvez você não tinha antes, não tinha parado para se atentar antes. E aqui vem o segundo conceito que eu quero falar para vocês. É exatamente isso. Informação. Ter informação é muito importante para você se destacar como um profissional, em qualquer área, especialmente na área de desenvolvimento de sistemas, de software, como programador. Para você ser um dev fera, você tem que ter informações, tá bom? E aqui eu estou falando isso por quê? Porque muita gente vai parar para pensar e falar para mim agora, tá bom, então eu tenho que ter informações e me manter atualizado sobre tecnologia e sobre o meu mercado de trabalho. E não é isso que eu estou falando para vocês. Isso é óbvio, isso é obrigação. E o cara mediano, ele sabe disso, entendeu? O que eu quero passar aqui para vocês é o poder de informação de qualquer coisa. Quanto mais informado você tiver, quanto mais informação você buscar e você ter, mais conexões você consegue fazer. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo, tudo está conectado de alguma forma, tá bom? Tudo tem alguma ligação, alguma conexão. Então, o quanto mais conhecimento, quanto mais informações você tiver, que não seja só da sua área, é o que eu disse, é muito importante, é obrigação você ter da sua área, do seu mercado de trabalho. Mas também aquilo que está ocorrendo fora, entendeu? Coisas que, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de software, mas eu tenho um interesse e tenho muitas informações sobre marketing. Isso já me traz um diferencial. Eu sei e gosto de música, então eu sei sobre como funciona o mercado musical. Então isso me traz outro diferencial. Eu sei como se faz para morar fora do Brasil, quais são as exigências, como que tira vistos, o que muitos países pedem, as maneiras que existem para ficar legalmente no país, o como tudo isso funciona, o como alugar casas aqui no México, lá na Irlanda, onde eu morei. Então, todo esse tipo de informação, quanto mais cultura eu tenho, isso me traz um destaque. Por quê? Porque eu posso fazer conexões, né? Eu posso entender conceitos de fora que eu posso trazer para dentro do meu trabalho, tá? Então, quando eu trago esses conceitos para dentro do meu trabalho e consigo aplicar algumas coisas, fazer o meu gerente ou o meu time enxergar diferente, trazer mais resultados com isso, eu tenho um diferencial muito diferente daqueles que estão só buscando coisas ali do teu mercado, que só trabalha, estuda aquilo e que só fica parado. Então, você ter um tempo
fora, né? Você tem que ter um equilíbrio gigantesco. Então, um tempo fora do teu estudo, fora do seu trabalho, para estar em contato com outras coisas, com outros mundos diferentes, entre aspas, né? Porque tá tudo ligado a um mundo só, mas eu quero dizer assim, são com áreas diferentes, melhor para você, tá bom? E eu percebi isso, porque tudo que eu tô falando aqui para vocês, tanto o over-deliver, quanto o conceito de informação, são coisas que eu apliquei, tá? E eu aplico até hoje e eu continuo pensando nisso todos os dias, porque tudo isso foi o resultado desses testes e de aplicar essas coisas que me trouxeram até aqui, aonde eu tô agora, tá bom? Que me fizeram alcançar algumas coisas que eu conheço, algumas pessoas que começaram comigo e estavam ali comigo lá quando eu estava no zero, né? E elas continuam ali até hoje, subiram um degrau, dois, enquanto eu subi 10, por exemplo, né? É lógico que tem caras que também foram muito mais à frente do que eu, mas eu também tô lá e tô perseguindo. Mas olha a diferença, né, dessas pessoas. Então, assim, é importante você se manter informado. E tem vários meios de você fazer isso, né? Você tem jornais, livros, blogs, canais no YouTube, websites, fóruns online, você tem jornais, tem televisão, tem 1 milhão de maneiras de você conseguir. E uma das mais grandiosas é contato com pessoas, é esse network, ok? Eu já falei sobre isso aqui nessa série de vídeos, mas essa é a grande questão. Conversar com pessoas de empresas diferentes, de famílias diferentes, de países diferentes, adquirir o conhecimento como cada um pensa, né? Ter a simpatia de se colocar no lugar dessas outras pessoas para entender o porquê as coisas funcionam, como funcionam, tá bom? Isso é muito legal. Imagina que você está conversando com um cara lá da Rússia e eles aplicam algumas coisas lá que funcionam um pouco diferente. E aí no Brasil não se conhecem isso, não fazem dessa maneira, tá bom? E aí você fala, cara, tá funcionando super bem aí. Muito legal. Bom, vou tentar e vou testar. Vou trazer isso para minha empresa. Ou vou trazer isso aqui para o país e vou tentar aplicar aqui, né? Isso é só um exemplo, né, das coisas que podem acontecer. Então é muito legal, muito interessante você ter esse contato, se manter informado sobre outras coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, porque isso vai, mais uma vez, te permitir fazer essas conexões, essas ligações. E isso vai te permitir ser um dev fera, porque na área de tecnologia nós solucionamos problemas, e para solucionar problemas, quanto mais informações eu tenho, melhor eu fico em trazer melhores soluções, em pensar mais rápido, em ter mais insights, tá bom? Então eu tenho que ter essa mentalidade, tá bom? E é importante que você esteja cercado de pessoas que também pensem assim e que entendam isso, tá? E vou te dar um exemplo aqui agora de coisas que você tem que ficar alerta para ser um dev fera. Isso faz parte das informações. Quanto mais cedo você tiver uma informação, quanto mais rápido você obter ela na frente de outras pessoas, melhor você consegue se sair, porque te permite sair na frente de outros, tá? E o que eu vou falar aqui agora, esses conceitos novos que eu vou passar aqui, é um exemplo, tá? De coisas que eu acredito que você deve estar atento. Seja você iniciando agora como um profissional, né? Você entrando no mercado, ou até se você já está nele, mas está perdendo isso aí, né? Você não entende muito bem o que está acontecendo. Então vamos se ligar e vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo hoje, tá? E eu preciso falar com vocês sobre Web 3.0, sobre blockchain, sobre NFT. Talvez você já ouviu falar sobre algumas dessas coisas, mas você simplesmente não entendeu, ou não quis procurar saber, ou deu uma olhada por cima e falou, deixa porque eu não sei o que isso vai virar ainda, vamos ver o que vai acontecer. Ao invés de você buscar mais informações,
entender e, bom, saber que talvez isso seja uma ótima oportunidade e que você pode sair na frente, tá bom? Então, vamos lá. Grandes profissionais de sucesso, eles acreditam em algumas coisas e começam antes do que outras. Faz parte também de tomar alguns riscos, tá? Mas tem coisas que tem os riscos que são muito mínimos, quase zero. Então o máximo que pode acontecer é o cara perder um pouquinho de tempo ali, tá? E o Web 3.0 é o que eu acredito que vai ser o futuro da internet. E por que eu acredito tanto nisso? A Web 3.0 ela tem uma forte base na blockchain. Eu não vou explicar aqui hoje o que é blockchain, o que é uma NFT, tá bom? Porque não caberia nesse vídeo. Mas eu quero falar que você tem que estudar isso e pelo menos estar a par do que está acontecendo para você ter uma estratégia e estar preparado para o futuro, tá bom? Então eu quero te mostrar os impactos que isso pode ter na sociedade e principalmente para você como um desenvolvedor de software, tá bom? Para que você consiga realmente ser fera e se manter fera, tá? Então o que é a Web 3.0, tá? Ela tem essa forte base na blockchain. Mas para falar dela primeiro, eu vou voltar lá na Web 1.0. O que é isso? É a primeira fase, é os primórdios da internet, da tecnologia de redes de internet, tá bom? Que foi um boom na época, né? E o que era isso? Basicamente você tinha um monte de sites aleatórios que eram feitos por alguns programadores, alguns desenvolvedores, e eram basicamente sites onde você tinha uma página super simples, né? Que você encontrava alguma empresa, por exemplo. Então você encontrava informações da loja de alguma pessoa, de um restaurante, aonde ele fica, qual que é o endereço, e esse tipo de coisa assim, né? Eram coisas super simples, um monte de sites aleatórios, e tinha toda aquela coisa de brincadeira também, então aqueles designs que vocês já imaginam, né? Então era só isso, eram coisas super simples, algumas páginas na internet com algumas informações, tá bom? A Web 2.0, ela veio e deu uma revolução na internet, que foi a era das mídias sociais. E é basicamente aonde a gente se encontra, né, hoje. O que mudou? O que mudou aqui naquela época, lá no começo, só quem sabia desenvolver um site é que colocava algo na internet, que produzia o conteúdo. Na Web 2.0, que é onde nós nos encontramos, foi onde surgiu as redes sociais. E as redes sociais, elas permitiram que pessoas comuns, que não são programadores, que não são desenvolvedores, a produzir conteúdo para a internet, né? Então, isso tornou a internet muito mais rápida, muito mais dinâmica, as informações em tempos recordes, né? Então, assim, hoje qualquer um, eu, você, os seus amigos, seus filhos, podem ir lá e escrever algum artigo num blog, eles podem ir lá e criar conteúdo no Instagram, no Facebook, no Twitter, eles podem postar um vídeo aqui no YouTube. Então, assim, hoje você consome conteúdo e informações de outras pessoas que não são especificamente desenvolvedores de software, certo? Isso trouxe uma revolução gigantesca. Essa é a Web 2.0. Hoje nós estamos partindo, apesar de estar nela ainda, partindo para a Web 3.0. E o que muda com isso? É outra revolução completamente diferente, tá bom? Porque a Web 2.0 ela trouxe um marketplace também, né? Então você pode comprar algo online de outra pessoa. Só que o que acontece? Você tem um intermediário e você, como produtor de conteúdo nas redes sociais, nesses marketplaces, você não tem o poder de falar que aquele conteúdo é seu. Você não é dono daquele conteúdo. Em que sentido? É claro que você tem o crédito, foi você que criou.
Mas o que eu quero dizer aqui é que a partir do momento que você posta num site, por exemplo, um vídeo aqui no YouTube, quem que é o dono desse vídeo agora? Não sou eu sou o criador, mas quem é o dono é o YouTube. O YouTube pode fazer o que quiser com o meu vídeo. Quando você coloca um texto lá no Facebook, ou você posta uma foto no Instagram, aquilo é do Instagram. Se eles quiserem derrubar a sua conta, você perde tudo que você tá lá. Se eles não quiserem, né, te dar um backup daquilo, ou se eles não permitirem a mais nenhuma pessoa te encontrar ali naquela conta, você não tem o poder, né, nessa Web 2.0, você não tem o poder de saber as pessoas que estão te seguindo exatamente conforme os filtros e informações que você queira, por exemplo. Se eu quiser aqui saber agora quantos, sei lá, vou falar alguma coisa aqui, tá? Quantos jornalistas que são inscritos aqui no meu canal do YouTube? Eu não sei. Quantos dos meus seguidores do Instagram são cozinheiros? Cara, eu não sei. Se o Instagram não me permitir saber isso, eu não vou saber. Porque quem é dono dos dados é ele. Não sou eu, não é você. Tá bom? Então, ele sabe essas informações. Ele pode fazer esses filtros. Nós não podemos. A Web 3.0, ela muda isso. Ela pode acabar com o intermediário em algumas coisas, se ela quiser. E é isso que é uma das coisas mais interessantes que você tem que ficar atento. Por isso que é muito bom você entender como a blockchain funciona. Porque a blockchain, ela já é usada hoje, tá bom? Por bancos, ela já é usada até para criptomoedas, né? Então o Bitcoin, ele é baseado na blockchain. Então assim, e já está há 10 anos de mercado de Bitcoin. Então é uma tecnologia que já está aprovada, está rodando até hoje. Cada vez você tem mais pessoas investindo em Bitcoin, fazendo transações em Bitcoin. Quando eu fui para a Itália, há uns 3 anos atrás, o hotel que eu fiquei lá tinha uma placa bem grande em cima, assim, na recepção, na mesinha da recepção, escrito: aceitamos pagamentos em blockchain. Você tem países hoje liberando a blockchain como moeda oficial e comprando a blockchain, não, a criptomoeda, desculpa, como o Bitcoin, por exemplo, né? E comprando bitcoins. Então, assim, é muito importante entender esse conceito porque a tecnologia que o Bitcoin é feita já é utilizada para outras coisas. Você tem bancos utilizando isso para fazer transações de dinheiro, né? Você tem outros mercados usando isso. Então a blockchain já é uma tecnologia provada que funciona. E o que ela faz? Ela torna os dados seguros, né? Muito mais seguros do que é na Web 2.0, e ela torna os dados também transparentes, confiantes. É quase, né, não vou dizer impossível, isso são coisas que tem que ser estudadas ainda, mas é quase impossível, com o conhecimento que temos hoje ainda, pelo menos, né, você fazer uma fraude dentro de uma blockchain. Tudo é registrado, tudo é transparente e não há como eu fraudar esses dados. São só dados reais, entendeu? Não tem como eu colocar um dado falso ali. Então, isso revoluciona o mercado porque existe uma coisa dentro da blockchain que veio com uma outra rede que não é a do Bitcoin, mas é conhecida como Ethereum, né? O que acontece? Ela traz o conceito de smart contract, tá bom? Entenda isso como contrato em português, tá bom? Contrato inteligente, tá? Então você pode ter contrato inteligente para várias coisas. Então, um dos mercados que tem começado a se adotar disso é o mercado imobiliário. Então imagina que hoje você tem um contrato de aluguel de uma casa ou de um apartamento. E aí você tem uma imobiliária no meio do caminho que faz a ponte entre você e o dono. E aí você tem esse esquema, né? Você tem esse contrato. E aí você tem um outro contrato, por exemplo, com o banco, tá bom? Então vamos supor que você fez um empréstimo
para pagar um tanto de aluguel, ou que você fez um empréstimo com o banco, um contrato com eles, né, para fazer o financiamento e pagar uma casa. A partir de agora você paga juros para o banco desse valor que eles te emprestaram, né, e vai pagando por mês ali, comprou a casa. Então você tem esses contratos, essas coisas que tem intermediários. Se der algum problema aqui com a imobiliária quando você está alugando, ou se der algum problema, se você não conseguir pagar, ou se você não cumpriu o contrato, ou o banco não cumpriu o contrato do seu empréstimo, o que acontece? Isso vai via judicial para um juiz, certo? E o juiz vai decidir ali, né, o que vai acontecer, quem tem direito a quê, quem está certo, quem está errado, e todo esse tipo de coisa. E é uma discussão, é uma burocracia. Quando você quando você aluga agora, ou você compra uma casa pela blockchain, né, e principalmente por esses smart contracts, esses contratos inteligentes, você elimina a necessidade de ter um juiz, porque tudo é feito automaticamente. Ela assegura que aquilo tem cumprido e ela cumpre o contrato. Então você tem carteiras, por exemplo, de dinheiro interligada, e aí ela mesma, né, toma conta de pegar o teu dinheiro e pagar ao banco, ou de tirar do banco e pagar para você, e assegurar que tudo aquilo está acontecendo. Ela é o juiz, no caso ali, ela se assegura disso, e não tem como fraudar, não tem como sair disso. É lógico que tem alguns pormenores aqui, tem alguns pontos que tem que ser falado, estudado, mostrado melhor. Estou dando aqui uma visão macro para você entender o que é a Web 3.0, tá bom? Então, isso muda o mundo. Hoje, você pode, através de NFT, por exemplo, que aí tem a ver com blockchain também, ter provas de que você consegue, que você fez aquele registro, que você é o dono de algo. Então, você compra uma NFT, não só hoje para falar que você tem algum ativo digital, que você é dono de algo na internet, o que é muito interessante também. Eu já vou falar sobre isso, mas pensa no seguinte, aquela NFT é a prova, justamente por ser antifraude, tá bom? Não tem como você fraudar aquilo. É a prova concreta que você é dono de uma casa. Então você compra uma casa e aí aquilo é registrado por NFT e não tem quem tasque, tá bom? Aquilo é seu e pronto. E aquilo é a prova concreta, tá bom? Então você não precisa hoje de mais folha de papel e ninguém falando o que você é, tá bom? Aquilo tá ali, tá registrado ali e já era, entendeu? Você mesmo tem o poder de falar, ó, estou mostrando aqui, eu sou dono dessa casa, tá bom? Então olha como isso pode mudar o mundo, isso já está acontecendo, aos passos lentos, aos poucos, mas é algo acontecendo agora, tá bom? Então assim, eu posso dar aqui vários exemplos, tá? Vou te dar um outro exemplo que talvez fique interessante para você, tá bom? Suponha que você joga um jogo na internet, tá? E agora eu vou entrar no mundo digital, olha só que louco. E você joga The Sims, sei lá, não sei, eu não manjo muito dos jogos, eu não jogo, tá bom? Então vou dar um exemplo com nomes fictícios aqui, porque eu realmente não entendo do jogo. Não me julguem por isso. Mas vamos lá. Você está jogando um jogo online, o jogo A, e aí você compra uma roupa para o seu avatar ali, para o seu bonequinho usar. Então aquela roupa que você comprou ali naquele jogo é sua, tá bom? Mais de ninguém, é tua. E aí você usa aquilo no jogo. Se você for para outro jogo e você quiser usar a mesma roupa no outro personagem seu, você não consegue, tá? O NFT, a blockchain, esse mundo interconectado digital vai permitir que você consiga usar aquele ativo digital, ou seja, aquela roupa, em outro jogo, né? Então tudo vai ser conectado como um metaverso. E aí entra essa parte de metaverso. Por que você acha que o Facebook mudou o nome para Meta? É isso que eles querem fazer. É manter tudo conectado em uma coisa só, basicamente. Né? Você tem um metaverso, você tem um mundo que se conecte inteiro ali na internet e ao mesmo tempo com o real. Né? Então, olha só que louco isso. Você vai conseguir ter um mundo inteiro, né? Tudo ali. E aquilo é prova de que aquilo é seu de verdade. Olha só que doideira isso. Então,
Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Agora um pouco mais ligado com o mundo real também. Se liga só, um músico, por exemplo, tá? Eu gosto muito de música, estou muito envolvido, já fui, né, mas assim, me envolvo com bandas, com pessoas que tocam, com artistas, e como que funciona, por exemplo, que é muito difícil viver de música, né? Como que funciona o mercado hoje? Mais ou menos, tem suas diferenças, mas de forma bem macro. O cara, ele tem, por exemplo, o cara é um artista e ele faz uma música, e aí ele tem que convencer uma produtora, né, uma gravadora a investir nele. Então ele faz uma música, tenta convencer a gravadora para ele conseguir um financiamento. Então a gravadora olha e fala, esse cara aí ele é muito bom, acho que a gente consegue ter retorno com ele. Então eu acho que se ele fizer um álbum aqui, né, se ele gravar um CD, ele vai lançar isso e a gente pode conseguir uns 10 milhões de reais aí de faturamento. Então eu vou dar 1 milhão para ele, não é exemplo, tá? Número aqui, galera, só para você entender. Vou dar 1 milhão para esse cara e para a banda dele, vou dar estrutura, vou ajudar ele a gravar, tá bom? Financio ele com 1 milhão para ele ficar 6 meses ou um ano trabalhando só para fazer um CD, para fazer um álbum, tá bom? Depois que esse álbum tá pronto, a gente lança e aí com shows, com os royalties da música, né, com os direitos autorais e tudo mais, ele vai vender. Então eu emprestei 1 milhão, mas eu estou esperando um retorno de 10 milhões em cima desse cara. Então eu faço um contrato com ele, a gravadora fala, né? Faço um contrato com esse artista, 80% fica comigo, 20% fica com ele. 20% de 10 milhões é muita coisa. E para o cara compensa porque a gravadora tem esse network, né? Conhece as pessoas, tem o marketing, já é conhecida, vai lançar nos meios certos, vai cobrir um dinheiro que esse cara não tinha. Vai entrar como investidora também, né? Então, é isso o modo tradicional que se fazem as coisas. O que é o Web 3.0, as NFTs, né, o blockchain, pode mudar com isso? Pensa no seguinte, agora o cara não precisa mais de gravadora para fazer o financiamento para ele. Ele faz a música dele ali e grava, ao invés dele mostrar para a gravadora, para tentar convencer ela a investir, ele solta no TikTok, solta no YouTube, solta no Facebook, né? No Instagram, aí ele consegue uma certa audiência, um certo público pequeno, que não é suficiente para pagar as contas dele, mas saca só, ele fala, galera, eu quero fazer um álbum aqui e eu estou fazendo um crowdfunding. O que seria um crowdfunding? É um financiamento, como uma vaquinha, por exemplo, onde se vocês quiserem me ajudar, me dá tal valor, né? E você fala, mas Léo, o que isso? Isso já acontece, o que tem a ver com a Web 3.0? É que como ela é baseada em blockchain, as pessoas que doarem um dinheiro, por exemplo, para ele fazer isso, lá nessa vaquinha dele, vão financiar ele, essas pessoas têm um registro ali e fazem parte, por exemplo, de cada música do álbum que ele vai produzir, tá bom? Então o nome dela tá lá, tá registrado. Ela contribuiu, ela financiou para isso. E aí o cara consegue a grana que ele precisa, lança o álbum e começa a faturar e ter lucro, né? Ao invés dele dar 80% para a gravadora e ficar com 20%, como acontecia, ele pode ganhar, por exemplo, 10 milhões de reais, se isso acontecer, e falar, bom, meus fãs, muito obrigado vocês que contribuíram aqui, então não tem como fraudar esses dados, né? Eu sei quem foi, quem não foi investidor e tudo mais, é totalmente seguro, então o que eu vou fazer? Eu vou dar parte do lucro para vocês. Então, 10, 20% do que eu ganhar, eu vou dividir entre as pessoas que participaram da vaquinha. Então, elas têm direito autorais sobre as músicas desse artista, por exemplo, se ele quiser fazer isso, né? Uma outra coisa que pode acontecer, ele não precisa só dar uma porcentagem. Talvez ele queira dar realmente um valor. Então, eu faturei 10 milhões, vou pegar 5, metade aqui, e vou distribuir entre vocês, tá? Isso vai ser possível dentro da produção de conteúdo, e aí a gente entra hoje, né, nessa parte de economia de criador, de criação de conteúdo. Todos aqui hoje estão consumindo conteúdo vendo esse vídeo, certo? Então pensa no seguinte, o criador de conteúdo hoje, ele consegue fazer esse tipo de coisa, e ele consegue ter parte com esses fãs, com esses seguidores, com esses inscritos, como você quiser chamar, tá bom? Isso faz crescer a economia de criação de conteúdo digital.
né? E isso altera tanto o mundo físico quanto também o mundo. Então, olha só o tanto de coisa, né? O tanto de barbaridade que pode acontecer com a Web 3.0. Todo mundo aqui talvez saiba ou talvez você não saiba ainda. Viajar é um pesadelo para muita gente, no sentido de quando você precisa de um visto ou de uma autorização. Toda vez que eu vou viajar para algum país, por exemplo, por causa da minha nacionalidade ou algumas coisas assim, cada país tem as suas exigências, certo? Normalmente, para você conseguir um visto, para você ser autorizado a entrar no país estrangeiro, você tem que provar e dar evidências o suficiente que você não vai ficar ilegal lá. Ninguém quer um imigrante legal no país, tá bom? Então você tem que dar provas suficientes. Quais são essas provas? O dinheiro que eu tenho, né? Os vínculos que eu tenho com o meu país de origem. Então, se eu tenho um trabalho lá, é o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, se eu tenho família, se eu tenho casa, porque isso indica que provavelmente eu vou voltar. Se eu tenho passagem de volta, que eu tenho meu passaporte está registrado ali, que eu nunca fui rejeitado em nenhum outro país, porque toda vez que você é deportado, né, você é rejeitado, eles podem te fazer um registro, aí vai falar, esse cara aqui já foi rejeitado em algum outro país por algum motivo, então não vamos aceitar, porque a chance dele estar aqui legal, ou fazer algo legal é maior, né? Então, você tem que ter um monte de documentos. Toda vez que você vai viajar, você tem que fazer uma pasta de documento, ou que você vai tirar um visto, é um monte de coisas que você tem que pegar em várias instituições diferentes, sei lá, indo em um cartório para pegar algum documento, uma certidão de casamento, ou uma certidão de nascimento, ou ir em outro lugar, tem que ir no banco pegar um extrato bancário registrado com carimbo do banco, todas essas coisas, né? Então, o que a Web 3.0 pode revolucionar nisso? Como é antifraude, como é totalmente seguro e todas as informações que estão ali só estão de formas verídicas, não tem como ter uma coisa falsa, então se a lei está falando que eu tenho tanto de dinheiro na minha conta é porque eu realmente tenho, se a lei está falando que se eu tenho uma NFT falando que eu tenho uma casa, então eu tenho uma causa, imagine dentro de um metaverso, de uma rede, algo assim, né? Você ter tudo isso registrado. Você não precisar mais recolher essas documentações em todos esses lugares. Você simplesmente chega no consulado ou chega na imigração do país e mostra lá algo digital, na sua carteira digital, no seu registro ali, e eles facilmente acessam todas as informações, né? E fala, beleza, esse cara tem todos os requisitos aqui, e provavelmente ele não vai ficar ilegal, ele sempre cumpriu tudo certinho, ele tem tudo que a gente precisa, pá, carimba ali o teu passaporte, visto liberado, pode entrar e seja feliz, né? É uma facilidade muito grande, é uma facilidade gigantesca, isso pode ser revolucionado, tá? Você vai saber quem é a pessoa, você vai saber o que ela tem, o que ela não tem, todos esses tipos de coisas. Imagine isso dentro do sistema bancário, imagina isso dentro do hospital. Eu estou fazendo um tratamento no Brasil, aí eu vim trabalhar aqui no México. Aí os médicos não me conhecem, o hospital não me conhece, tem que fazer tudo novos exames, eu tenho que passar, eu com o meu conhecimento de leigo, todo o meu histórico médico, né? Agora imagina se eu tenho tudo isso registrado. Eu vou para outro país, os médicos olham lá, né? Vamos supor que tem uma tradução para cada língua, né? Que eles possam traduzir facilmente e pá, tá ali. Esse cara teve no hospital tal, com o doutor tal, tratando para isso, esse aqui são os exames, tá tudo ali. Então, dentro do sistema de saúde, isso pode funcionar muito bem. Dentro do sistema de viagem, em companhias aéreas, em imigração com passaportes, imagine a facilidade para eleição, né? Poderia até existir uma eleição totalmente virtual, porque não teria como ter fraude. Então, a Web 3.0 é algo que pode vir a revolucionar o mundo. E como isso já está acontecendo agora, né? Eu acredito fortemente que para os próximos 10 anos essas coisas vão acontecer cada vez mais forte. Então você, como simplesmente um usuário, né, da internet, dessa rede, é muito importante ter essas informações e bacana entender como isso funciona. Mas se você quer ser fera, se você quer ser um desenvolvedor fera, você não precisa trabalhar com isso. Mas quanto mais conhecimento sobre isso você tiver,
E melhor ainda se você apostar e se você começar a desenvolver, não deixando o seu trabalho de lado, a sua estratégia de entrar no mercado atual, essas coisas. Mas se você entender o como desenvolve uma blockchain, o como você desenvolve baseado nesses smart contracts dentro da rede Ethereum, né? Se você consegue desenvolver numa blockchain e baseado nesse novo conceito de Web 3.0, você pode largar muito na frente quando isso bombar, quando isso explodir, tá bom? E aí você pode perguntar para mim, mas Léo, mas Teruel, e se tiver um crash, né? O que é um crash? Se tiver uma quebra no mercado, como aconteceu lá no começo, lá na Web 1.0 para 2.0, teve um monte de empresa que recebeu um monte de investimento, porque era simplesmente, você tem que estar na internet, a internet é a nova coisa do momento, né? Então, o cara conseguia botar a empresa dele na internet, ele conseguiu um monte de investimentos ali e tal. E teve um monte depois de empresa que não conseguiu se sustentar. Virou uma bolha, né? E a empresa não conseguia se sustentar e caiu, certo? Então foi um monte de empresa quebrada, um monte de investidor perdeu dinheiro, um monte de coisas. Mas é muito legal você ter informações, você avaliar a história para tomar decisões estratégicas da melhor forma possível. Então quando eu olho na história, se você vê empresas que começaram naquela mesma época, mas que elas sobreviveram a essa quebra de mercado, a essa bolha, exemplos claros aqui, Amazon, eBay, são empresas que mandam no mundo hoje, tá bom? São empresas que são tops de mercado. Então, se a empresa que você trabalha, que você desenvolve ou que o seu negócio, que você pode montar um negócio baseado na Web 3.0, sobreviver, a chance de dar bom, meu fera, é muito forte. Mas de qualquer maneira, mesmo que você seja um funcionário ou que você planeje ser executivo de uma empresa um dia, né, e evoluindo de cargo e subir lá, é muito importante que você saiba desenvolver para a Web 3.0, uma blockchain, que você tenha o mínimo de conhecimento possível para que você consiga entrar nesse mercado o mais rápido possível, quando necessário, não precisa ser agora, tá? Então, olha o poder da informação, do over-delivery, e olha só no que você tem que ficar de olho e apostar nesse momento, para ser realmente um dev fera. Espero que tudo que eu falei aqui, todas essas informações sejam de muito valia para você e que você consiga ser muito fera fazendo proveito disso o máximo possível, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixa nos comentários o que você acha de tudo isso, se isso foi útil, interessante para você e se isso realmente vai te ajudar a ser fera ou não. Eu espero contribuir de verdade mesmo. Muito obrigado e até a próxima.